Esse é o Mais RPG, um podcast sobre jogos de contação de histórias. Bem-vindos ao episódio 15 do Mais RPG. Eu sou o Marco Silva, estou falando aqui de Brasília e comigo hoje temos dois convidados. Sou eu primeiro? Desculpa lá, pensei que era o Daniel. Mas pronto, tu editas esta parte, força. Não. Sou o primeiro ou o Daniel? Você primeiro, não vou editar. Vai! Então, eu sou o Ricardo, estou a falar aqui do Porto. E sou o Daniel, falo de Brasília também. Muito bem, depois desse início atrapalhado, nós já gastamos todo o nosso azar e falta de jeito para gravar o podcast. Depois dessa ausência aí, aqui no início, acredito que todo o resto vai correr maravilhosamente bem, não é possível uma coisa dessa. Nós somos profissionais. Somos, só você, né, Ricardo? Não, também não. Pois é, né? O senhor Ricardo nem precisa de apresentações, é um dos podcasters em língua portuguesa, né, que mantém o projeto dos mais antigos, com cerca de 2.000 episódios. Não sei quando ele arranja tanta coisa para falar de RPG. Não, isso é o Marcelo do Voz da Terceira Terra. Eu estou confundindo. Eu sou o Júnior. Sou o Júnior. E Daniel é um RPGista aqui de Brasília, né? Que eu só fui conhecer em Minas, quando eu fui no Laboratório dos Jogos. Por incrível que pareça, nós nunca havíamos nos... Aliás, depois que a gente também foi lá no Laboratório dos Jogos, nunca mais a gente se encontrou também aqui em Brasília, né? Pessoalmente, é verdade. Exato. Aliás, você foi no último encontro do D30? Eu fui, mas eu estava disfarçado de geisha. Você não me viu lá? Não me reconheceu? Não fui de novo. Faria bastante sentido, viu? Tinha uma geisha lá, mas não parecia muito com você, não. Bom pra ela, né? Pois é, Daniel, né, além de entusiasta do RPG, também começou a brincar nos concursos de game design e ele está aqui hoje, além de outras coisas, além de se interessar por jogos independentes e tudo mais, porque ele andou participando dos playtests do Tea Time, que é o assunto do podcast de hoje, o RPG que foi desenvolvido no último RPG Gênesis, né, Ricardo? Sim, foi Começou a ser no ano desenvolvido lá, exato. Está para ser publicado pela editora Unza, que tem integrantes aqui em Brasília, em Fortaleza, espalhados pelo Brasil, né? Todos reunidos nesses projetos RPGísticos. E nós estávamos participando dos playtests. Deveríamos ter um jogo hoje de Tea Time, mas todos fugiram para o World RPG Fest. Eu não sei nunca como fala o nome desse evento incrível que eu nunca consigo ir. E resolvemos continuar falando de Tea Time hoje à noite, aproveitar o horário. E aqui estamos, gravando o Mais RPG 15. Posso fazer uma pergunta pro Ricardo? Será que... Claro que sim. Porque assim, um jogo em vias de ser publicado já deve ter uma redação razoável, né? Porque até hoje eu não tive muito acesso à parte escrita do jogo e me interessaria ter. Você já tem alguma coisa escrita, Ricardo? Sim, mas se fores ver, nesta semana já saiu um pouco de tempo do World RPG Fest, a versão atual que nós estivemos a testar durante estas semanas. Já saiu um texto grande de apresentação, outro ainda maior a falar sobre o mundo de Tea Time, e até ao final desta semana ainda vai sair o texto maior deles todos, que é explicar tudo sobre o jogo. Por isso está no site, que é o blog de desenvolvimento do Tea Time, que é o teatimerpg.wordpress.com, que neste momento é onde se pode encontrar tudo sobre o Tea Time, é aí. Você também sempre pode imprimir tudo, triturar, cozinhar em água fervente e tomar. E aí você aprende a jogar do mesmo jeito. É incrível esse jogo. Muito melhor se usar um infusor, né? Exato. Mas vá lá, Ricardo, diga-nos o que é o Tea Time para as pessoas que ainda não tiveram o prazer de conhecê-lo. Bom, o Tea Time foi uma ideia que eu tive. Eu podia dar o
a frase esculpida para responder a essas perguntas que nós todos temos que ter, mas eu prefiro dizer que é uma ideia que começou com a mistura de várias ideias. Eu sempre gostei de chá, eu sempre estava a procurar uma forma de criar um RPG que fosse acerca de nobres, dessa ideia de nobreza, que são aqueles que não têm diretamente que pôr a mão na massa, mas que fazem o mundo girar à volta deles, e são poucos os RPGs que permitem jogar a esse nível, e todas essas pequenas intenções e ideias foram-se juntando até no RPG Genesis, e eu arriscar ir para uma ideia que eventualmente eu não achava que ia capaz de funcionar, mas que pelos vistos acabou por ter algum sucesso, vamos ver. Bom, a frase de descrição é que Tea Time é um jogo sobre o orgulho de ser nobre, mas também sobre a nobreza de um sacrifício. Existem duas grandes casas, os Darjeeling e os Earl Grey, que são movidas pelo poder do chá e que graças a ele lutam para conquistar o futuro desta história alternativa. Isto é uma época vitoriana que é, digamos, forjada por viagens no tempo, feitiçaria, mechs movidos a vapor e essencialmente para jogar é só preciso um baralho de cartas, umas fichas de referência, e é um jogo para já pensado para no máximo jogar-se em 3 sessões para 4, 6 ou 8 pessoas, divididas em 2, digamos, equipas. 2 contra 2, 3 contra 3 ou 4 contra 4. E você, Daniel, qual é a sua impressão do que é o Tea Time? Vamos ver a visão do outro lado aqui, de quem começou a jogar recentemente. Sim, eu não só comecei a jogar recentemente, como peguei o jogo já, de certa forma, andando. Eu achei o jogo bem interessante porque ele mescla elementos aleatórios com elementos pré-definidos. Os elementos aleatórios são definidos pelas cartas do baralho, que vão sendo viradas a cada turno do jogo. E a partir do resultado do elemento aleatório, você pode ter inspiração para introduzir diferentes fatos na narrativa que estimula, de certa forma, a criar uma boa história dentro dos parâmetros que saíram na da carta. Eu acho a mecânica bastante simples do jogo, fácil de pegar e empolgante. Muito embora, no meu caso particular, que eu sou uma pessoa que demora um pouco a entender as mecânicas do jogo, eu só fui ver mesmo como funciona depois da primeira sessão de jogo. Mas acho que é um jogo assim muito bem pensado e estimula bastante narrativas interessantes. As mecânicas do Tea Time, à primeira vista parece tudo muito complicado, assim, mas não é. Quando você faz, você vê que não. É como uma explicação técnica de como andar de bicicleta, sabe? Não... Quando você vai fazer, você vê que não é aquilo tudo. Não é tão complexo quanto parecia. Mas hoje, Ricardo, eu estou especialmente atrapalhado. E nós devíamos, já que estamos falando de Tea Time e do RPG, nós devíamos ter falado que o RPG está para acontecer agora em agosto, né, cara? Por que eu não toquei nesse assunto antes? Sim, porque também toda a gente já sabe que em agosto podemos sempre contar com o RPG Genesis, já começa a ser uma tradição. E sim, eu desta vez não me vou esquecer das datas, vou aqui confirmar. Portanto, a semana do editor é de 5 a 11 de agosto e a semana do autor é de 19 a 25 de agosto. Como é habitual, já está publicado por toda a internet para quem quiser anunciar no seu blog, fórum, onde quiser, todos os pormenores sobre como é que funciona o evento e como é que podem cada um submeter a sua participação, quer numa semana, quer na outra. Como é costume, o evento não é, de propósito, não está centralizado em lado nenhum e é suposto beneficiar a toda a gente que queira pegar nos ficheiros e no anúncio e pôr onde quiser. Já apareceu o anúncio no blog Além da Imaginação, já vi referências por todo o Facebook.
Portanto, tudo, quem quiser é só anunciar, pegar e ir por aí. E atenção, eu não me farto de dizer, já tive que corrigir outra vez duas pessoas que anunciam sempre que é um concurso. Eu vou sempre lá dizer, não é um concurso, nós não temos juízes, nós não damos prémios e não temos nenhuma relação com as editoras, apesar que no ano passado a Uns RPG tomou a iniciativa de investir bastante em RPGs que saíram do ano passado, com o Beat 'em Up, com o ED, que já saiu agora, que está publicado pelo Júlio Matos, e com o Tea Time, mas isto foi totalmente a iniciativa da própria UNZA, e eu não estou a dizer isto para disfarçar, não, isto é mesmo verdade, não há qualquer relação com nenhuma editora, não há nada disso mesmo. Exato. E estão aí os exemplos, né? Tanto o ED quanto o Beat'em Up, Tea Time, são todos filhos do RPG. Por acaso eu acompanhei você atacando as pessoas que se enganaram, atacando com violência. E em especial temos que dar os parabéns ao Júlio Matos e também à Bunza por, em menos de um ano, um RPG que surgiu na RPG Genesis ter já sido publicado. E como eu estava a dizer, o mérito é todo do trabalho que eles tiveram para fazer sair este RPG em relativamente tão pouco tempo, não é? É verdade. O trabalho deles está muito bom mesmo. E esse ano nós também temos uma atenção um pouco mais especial para a possibilidade de pessoas participarem também escrevendo em língua inglesa, não é verdade? Sim, eu já no ano passado eu tentei fazer isso, mas foi muito em cima da hora. Agora estou a fazer com um pouco mais de tempo, a anunciar nos fóruns ingleses, americanos, no Story Games e no Google Plus, e vou ver o que mais posso fazer para chamar a atenção não vejo razão para gente de todo o mundo, já que o evento é assim tão abrangente, não possam também participar. É verdade. Bom, posso falar? Sim, claro. Já que a gente está falando mais de RPGs do que de Tea Time nesse momento, eu acho curioso essa fixação pelos concursos que a gente está tendo nos eventos de criação de jogos. Porque no final das contas, ninguém está sendo efetivamente premiado com nada, senão as discussões dos próprios jogos, não? Por que as pessoas pensariam mais em concursos do que mobilização da comunidade para discutir os projetos que estão sendo desenvolvidos? Concurso é uma palavrinha tão pequena, e mobilização da comunidade para a discussão de projetos indies que estão sendo momentaneamente desenvolvidos na internet. Não, deve ser por isso. É um evento. Em vez de ser concurso, é evento. É um evento. Mas eu acho que nós nestas conversas, acho que o Marcos já chamou a atenção que muitas das pessoas parece que às vezes só têm o trabalho de fazer o jogo, a ver se há algum interesse de alguém pegar nele e o publicar, e se ninguém mostrar esse interesse, então já não querem saber do jogo. E é pena que isso aconteça assim. Mas não. Temos uma comunidade fiel que participa todos os anos, entusiasta. Eu estou satisfeito com eles. Vamos nos focar neles e deixar os demais para lá. Mas é isso aí. Bem, 2 semanas agora em agosto, nós sentiremos aí provavelmente uma falha na fornecimento de eletricidade, né? Que é quando o senhor RPG vai acender a lâmpada daquela sua cabeça enorme, que de acordo com o Ricardo Tavares tem 5.000 watts. E isso deve causar um apagão no Brasil, e em Portugal e em outros países que desejarem participar. E aí vocês notarão que começou o RPG Genesis. Vamos a isso. Vamos voltar ao Tea Time agora, depois dessa... Tea Time. Antes que chegue o RPG Genesis, vamos discutir o jogo do RPG Genesis do ano passado. Muito bem, Ricardo. Então, o jogo está aí em vias de ser publicado pela UNZA. Deve rolar algum playtest agora na World RPG Fest, sei lá como se chama isso. Sim, das pessoas que participou connosco, tanto foi o Daniel, tu,
Também o Igor o Welton da própria Bunza, também tivemos o João Mariano, espalhamos convites por várias pessoas que quisessem participar e o Welton foi das que mais jogou Tea Time e já ele mesmo fez uma demonstração no Dia da Toalha na Omninerdia em Brasília e acho que correu bastante bem. Ele já é mestre de Tea Time, se bem que não há mestre em Tea Time, já é um anfitrião, o primeiro anfitrião brasileiro de Tea Time é o Welton e ele vai estar na World RPG Fest. E eu espero que as pessoas chateiem muito o Welton para que ele jogue Tea Time com elas. E da época do último, né, do agosto do ano passado até agora, né, o que é que você acha que mudou mais assim no seu conceito inicial do Tea Time e nas mecânicas? Assim? Eu ainda lembro normalmente a gente faz grava alguma conversa ou um hangout antes de começar o RPG Gênesis, né, e estávamos você, eu, João e a nossa amiga Ana, e Ana. cada um falou alguma coisa de pretendia fazer, uma ideia, né? E a sua ideia inicial do Tea Time eu lembro que era assim em Duna as pessoas usam a especiaria para viajar no tempo, então eu quero um jogo que você tome o chá, perdão, em Duna você usa a especiaria e viaja no espaço, né? E em Duna, Sim. e aí eu quero que tenha um jogo que use o chá e viaje no tempo. Era essa a ideia básica da coisa, assim. Como foi que tudo evoluiu, assim, até o que é agora? O desenvolvimento do jogo foi muito acidental, foi dos jogos mais acidentais e mesmo até hoje eu não sei como é que foi dos meus jogos aquele que chamou mais a atenção, porque é um pouco como eu estava a dizer, eu tenho vários jogos já feitos de outras edições da RPG Genesis, este ano também estive no concurso Faça Você Mesmo, tenho outros projetos que estou a desenvolver e há RPGs, digamos, menos malucos, que têm mais bom senso naquilo que querem fazer, que se calhar são mais fáceis de jogar e este saiu assim um bocado de uma mistura de ideias, principalmente de desenvolver o mundo, a ambientação e eventualmente tentar fazer algum jogo por trás daquilo, mas quando eu comecei o RPG Genesis, a minha principal preocupação era pôr no papel a ideia que eu tinha para esse mundo, sobre o qual já tinha conversado com vocês, sobre uma ideia talvez de duas casas que controlassem o chá, um pouco à semelhança como as duas casas de Dune que tentam controlar a Arrakis e a Spice. O que acabou por acontecer é que o jogo ficou meio começado, um bocado confuso. No fundo, o que eu acabei por fazer foi, por eu estar mais preocupado, principalmente com o ambiente, eu permiti que a nível do jogo em si eu me metesse completamente em sarilhos. Ou seja, numa ideia muito, muito maluca de um relógio que tem umas cartas e depois, assim, vocês se estivessem comigo quando nós experimentamos e fizemos o primeiro playtest do Tea Time, vocês saberiam melhor do que é que eu estou a falar, mas eu posso dizer agora que o primeiro playtest foi um verdadeiro desastre. Toda a gente foi muito simpática, mas detestou. Foi mau. Foi mesmo assim, foi mesmo muito mau. Mas acho que não dá pra deixar de lado. Perdão. Como assim? Uma coisa bem interessante que você estava falando do formato do relógio, das cartas, ele dá uma cara bem interessante pro jogo, assim, uma disposição agradável de se jogar. Não sei se já começou com essa disposição no começo, mas como os jogadores sentam ao redor da mesa e as horas vão apontando para os jogadores, vai sendo virada hora após hora no relógio que vai girando para determinar a estação.
ela dá essa ideia de tempo de uma forma bem interessante, né? A gente não usou tanto, eu acho, voltas no tempo nos playtests que a gente fez. Mas o jogo tem um clima assim de cronológico, alguma coisa de tempo na disposição das cartas. Eu achei isso bem legal. É verdade, mesmo jogando online, né, como nós temos feito, certamente o impacto dessa impressão que o Daniel está reportando aí, eu tenho a mesma impressão. Quando você está jogando com as pessoas numa mesa, tudo isso deve ser um pouco mais forte. Ele é muito ritualístico e muito gráfico, não é? Sim. Tem uma coisa muito visual. Sim. Sim, eu acho que a ideia que aconteceu foi que eu decidi, durante a semana da RP Genesis, que o jogo tinha obrigatoriamente de funcionar a partir de um relógio feito de cartas, em que cada hora é uma carta e à medida que as horas vão passando, as horas vão sendo reveladas e há certos sincronismos e depois as cartas que se tem na mão é justamente o chá que se utiliza para influenciar a passagem do tempo e manipular os acontecimentos. E isto é a ideia principal que eu me forcei a seguir desde o RPG Genesis. Agora, a confusão em que eu me meti por causa disso foi incrível, foi tipo... É o tipo de coisa que eu nunca achei que até conseguisse eventualmente pôr a funcionar, e só agora neste ano, com um playtest mais recente, em março, é que as coisas começaram a encaixar de uma forma mais, de facto, viável. Porque, no fundo, o jogo apresenta toda uma série de desafios que nós, como roleplayers ou mesmo designers de RPGs, não estamos muito habituados a lidar. Não é só o facto de toda a gente ser um mestre-jogo, mas não há dados, mas depois também há questões que é quase como se fosse um jogo de tabuleiro, mas que tem que também manter sempre uma parte de narrativa, de estrutura, e há limitações que são impostas pelas próprias cartas, que são aquela quantidade de cartas e se elas se esgotarem o jogo termina, a forma como passa de estação para estação também influencia como é que o poder de um nobre sobe ou desce, como é que o perigo dele ou o poder se acumulam. Tudo isso são coisas que tiveram de ser resolvidas até agora. É verdade, são os desafios do game design. Estamos tendo algum eco. Estou ouvindo. Eu caí. É verdade. Foi só eu que caí? Ou Só a você. chamada toda? Não, só você. Não, Tá, perfeito. só que eu acho que o meu som deve estar saindo das suas caixas de som. Sim, eu consigo ver que é eco a partir do Daniel. Sim, mas eu não estou com caixas de som. O que poderia ser? Eu estou com um headphone apenas, um headset. Pode ser que não esteja configurado no computador para... Mas você está ouvindo no headset. Estou ouvindo no headset. Caraca, tem porquê. Pode ser algum efeito do microfone aqui. É porque quando o Daniel fala não há eco para ele, mas quando eu vejo o Marcos falar, ele provoca eco do lado do Daniel. Pois é, que estranho. Agora não. Agora parou. Agora parou. Supressão do eco acústico, acho que é. Ajuda. Veja. Voltamos, então. E aquilo que eu disse percebeu-se? Eu escutei bem, tá? Ok. Tô tranquilo. Pois é, como você estava falando aí nessas ideias, hoje eu escutei uma frase interessante de um escritor, né? Que ele estava falando que as ideias, quando você tem uma ideia para criar uma coisa, na verdade ele é um problema disfarçado de solução, né? Você pensa, encontrei a solução, é isso que eu vou criar, né? Mas quando você pega aquilo para realmente fazer, você vê que tem um problema na mão, na verdade, e que você precisa resolver esse problema se você quiser que saia alguma criação dali, né? É verdade. Senão... Eu, no caso do Tea Time, eu também cometi se calhar um erro, de certa forma, que foi por isso também que demorou mais tempo a perceber como é que eu deveria ir,
que eu desta vez deixei mais coisas em aberto para serem resolvidas durante o playtest de propósito. Ou seja, como eu estava a meter-me numa forma de jogar um bocado específica só do Tea Time, eu deixei uma série de questões, como por exemplo, como é que as pessoas poderiam se sentar à volta do relógio, tanto na primeira versão podiam se sentar como quisessem, ou então quem é que poderia, quando uma hora é revelada, quem é que poderia começar a descrever uma cena. Na primeira versão, qualquer pessoa que quisesse poderia começar a descrever qualquer cena. Não havia o ponteiro, não existia. O relógio não tinha ponteiro, não se seguia aquela ordem. E então eu em vez de eu decidir logo à partida uma solução, eu deixei que no playtest eu descobrisse na prática porque é que não se podem sentar as pessoas como elas quiserem, porque é que tem de ser alternadamente, ou então porque é que tem que haver um ponteiro, porque é que tem de ser uma ordem, e porque é que não pode ser só uma pessoa, quem quiser a descrever. Nós descobrimos mesmo no jogo porque é que não pode ser assim, e de facto, testando, não pode mesmo, é isso. Entendo. Cara, pra mim, assim, os pontos fortíssimos e marcantes do Tea Time, como eu já falei, é essa coisa ritualística. A, a questão da intriga, assim, é muito forte durante o jogo. Ele tem muita intriga e muitas reviravoltas, assim. É muito interessante jogar se você é surpreendido todo o tempo pelas reviravoltas que a intervenção dos outros jogadores vai proporcionando a narrativa. No final de cada. Porque nós jogamos em estações, né? No final de cada estação, dá uma impressão, quando você tenta lembrar de como foi o jogo, assim, aconteceu muita coisa, né? É muito grande tudo que aconteceu, assim. O que às vezes eu acho até, eu não sei se as pessoas vão conseguir jogar as 4 estações de uma única vez. Eu acho que também não é nem essa a intenção, né? Não, a primeira sessão é para aprender o jogo e jogar a primavera, a segunda sessão é para jogar o verão e o outono, e a terceira sessão, que será mais tensa, é para jogar o inverno. Mas a história do Tea Time segue uma escassez do chá, e por isso, se entretanto as cartas chegarem ao fim, pode acontecer que o jogo chegue ao fim antes da terceira sessão, antes de sequer chegarem ao inverno. Isto tudo depende também da forma como as cartas se forem correspondendo, se vai saindo muito poder ou muito perigo para os nobres, e quantas cartas é que eles vão conseguindo gastar para começar a dominar as ilhas dos Açores à frente dos outros. E como eu ia falando, uma das coisas que eu acho que pode ser um problema, inclusive, é essa quantidade assim, massiva de eventos, de coisas que aconteceram. E você tem que, de alguma maneira, manter aquilo na sua mente entre uma sessão e outra. Assim. Eu não sei o que Daniel acha dessa questão também, se ele tem esse sentimento. Eu concordo com você, mas eu acho que a gente está usando um recurso que facilita muito isso, que talvez na mesa fique ainda mais fácil, que são as anotações que a gente vai fazendo nas planilhas associadas aos personagens que vão sendo colocados. Assim, ao vivo, eu imagino que dê para usar ainda mais espaço do que na planilha do computador, e pode ficar bem legal. A gente começou a usar essa planilha de uma maneira assim meio intuitiva, né? Não fazia parte da explicação assim do jogo. Eu não sei nem se Ricardo vai adotar esse tipo de. Nós temos os principais personagens de cada casa, né? Dispostos numa planilha, e para a gente tentar lembrar as coisas, que são muitas coisas que acontecem, e tentar imaginar a conexão entre os personagens, a gente começa a fazer anotações ali naquela planilha. Fulano de tal, aí escreve um texto pequeno assim, 2 linhas. Ele é essa pessoa aqui, fulana de tal, essa aqui é uma amante que já dormiu com quase todo mundo das casas e ela sabe um segredo de alguém. E assim a gente vai fazendo isso, né, cara? É um dispositivo para anotar as conexões entre as relações, talvez, eu não sei. Eu fico imaginando aqui, com um jogo numa sessão física mesmo, que não fosse virtual, seria interessante fazer como
aqueles quadros de investigação policial que a gente vê nos filmes, o CSI, essas coisas de investigação policial. Eu poderia ir colocando num quadro branco certos post-its linkando com as características de cada personagem. É uma coisa que me parece que ficaria bem interessante. Não sei, fica o Ricardo... Vocês talvez também possam experimentar, porque nós nos playtests que fizemos mesmo jogando numa mesa, justamente as anotações por baixo dos nomes têm sido sempre utilizadas e têm funcionado bem. No nosso playtest, eu acho até um pouco... fiquei surpreendido com a facilidade com que nós até certo ponto, seguindo essas anotações, ainda conseguimos manter uma certa continuidade entre as várias sessões, apesar de este jogo online ter muito mais interrupções, ou seja, nós não conseguimos jogar muitas vezes por falta de tempo e questões técnicas, uma estação todas de uma vez, e também os jogadores não são os mesmos, ou não estão a jogar com as mesmas personagens, ou as mesmas personagens nem sequer estão presentes de uma sessão para a outra. E apesar disso tudo, mesmo assim, ainda conseguimos uma certa continuidade. Por isso até fiquei surpreendido com mais ou menos a gente ainda vai conseguindo jogar, apesar de estar as pessoas a entrar e a sair. E eu acho que à partida, normalmente o jogo, jogando em 1, 2, 3 sessões, sempre com as mesmas pessoas, acho que à partida dá para seguir relativamente bem. Agora, isso é uma outra coisa curiosa, né? Que eu também não sei se você pretende incentivar ou vai se manter neutro quanto a isso, porque nós, como a gente vai jogando e às vezes um não pode vir, outro não pode, e aí um assume o personagem do outro, vai tendo todo um rodízio maluco de personagens, assim. Não sei, eu acho que eu sou o único que continua jogando com o mesmo personagem do... Mas eu acho que o jogo abriga isso muito bem. Porque já aconteceu também da pessoa ter que abandonar o personagem porque ele morreu na história, né? Então, assim, não é uma premissa do jogo você se manter fiel ao seu personagem. Você pode trocar, pode acontecer como consequência natural dos eventos que vão sendo narrados. Então, eu não sei se é uma coisa tão hostil pro jogo, assim. Eu também não imagino que seja hostil. Eu não sei a visão de Ricardo. Assim, eu fiquei surpreendido com essa vertente que o Daniel está a chamar a atenção. A verdade é que como até, pelo menos nesta versão, são mais ou menos poucas sessões, à partida não sei se haverá muita necessidade de prever essa questão de pessoas entrarem e sair constantemente, quer dizer, se as pessoas conseguem combinar 10, 20, 30 sessões de uma campanha de D&D, 3 sessões de tea time, e atenção, quando estamos a falar de 3 sessões, é tipo, uma sessão pode durar 2 horas. Portanto, estamos a falar talvez de 6 horas de jogo. Teoricamente, pode-se jogar num dia inteiro um jogo de tea time. Uma outra coisa que Daniel mencionou, né, era a coisa do tempo, né, porque o jogo, né, é suposto que nós estamos alterando, tomamos o chá, usamos o chá para alterar o tempo e vamos criando reviravoltas e intriga, e isso vai nos dando poder, né, dentro da nossa própria casa e de uma casa sobre a outra, assim. Quando Daniel falou que não usou as coisas da reviravolta do tempo, né? Eu sei que mecanicamente, assim, não é verdade. A gente só usa isso o tempo inteiro. Mas às vezes eu tenho uma impressão que isso está muito implícito no jogo. Eu não sei se isso é intencional, assim, Ricardo, se você prefere que seja dessa maneira mesmo ou e depois Daniel, não sei se do seu ponto de vista isso precisaria estar mais explícito. Eu acho que eu já comentei isso uma vez com o Ricardo, né, de ficar, não, nós estamos alterando o tempo agora, assim, isso aconteceu, nós estamos voltando e eu não sei se vai ser algum marcador que mostrasse, um marcador de sei lá, uma frase, alguma coisa que marcasse sempre que o tempo está sendo alterado ali uma nova linha do tempo foi criada, é por isso que as coisas estão mudando. É assim, é verdade que o jogo não é um jogo
sobre viagens no tempo propriamente. É um jogo num mundo em que as viagens no tempo são uma coisa fundamental, de tal forma que são controladas permanentemente por estas duas casas de nobres. Isto tem a ver com aquilo que eu tento mostrar, que talvez seja um pouco único, não sei se já existe alguma ideia desse género, neste ambiente steampunk desta época vitoriana, para estes nobres o tempo estar em constante fluxo de mudança e alteração e contestação, e esta casa e a outra casa, uma contra a outra, em diferentes alturas do tempo, estarem constantemente a tentar puxar os eventos para um lado ou para o outro, faz parte do dia a dia destes nobres. E o resultado que nós vemos em cada uma dessas horas que são jogadas e as cartas são usadas para alterar, não é preciso, no fundo, dar grande contexto para a expedição e o agente que foi mandado e o nome do agente que fez aquilo e fez não sei o quê para conseguir agora finalmente conseguir alterar esta situação. Pode ser uma coisa mais implícita, como o Marcos estava a dizer, que no fundo os acontecimentos arranjam-se de uma maneira em que aquilo que o nobre disse no seu turno em grande parte é verdade, mas devido ao poder que outro nobre tem para manipular o tempo, as coisas afinal não aconteceram da maneira que ele pensava que iam acontecer. Sim, é verdade isso que você está falando. O jogo tem uma liberdade narrativa bastante grande e em vários momentos a gente acaba falando que o que parecia ser uma coisa, na verdade, foi outra, e os novos fatos introduzidos podem ser realmente interpretados como uma volta ao tempo, colocando as coisas segundo um novo ponto de vista. Quando eu falei que a gente usou pouco a viagem no tempo, pode ser que eu tenha me equivocado com relação às mecânicas do jogo, porque na primeira sessão, eu não me lembro bem o que aconteceu, mas ficou marcado para mim que houve uma jogada de carta depois que o evento aconteceu, modificando esse evento. Eu não estou certo se isso realmente aconteceu, mas aquilo que na minha memória está gravado de alguma forma remete a uma mudança temporal mais profunda e talvez fosse um elemento interessante. Você poder jogar uma carta depois que um jogador narrou os eventos dele para falar que a questão aconteceu de uma forma diferente. Não sei se houve mesmo isso, mas ficou marcado como algo interessante na minha cabeça. Mas foi na primeira sessão, então não sei dizer muito bem. O que você diria a respeito disso, Ricardo? Não me estou a lembrar exatamente qual terá sido a situação, mas sim, isso pode acontecer. E pode um evento que já foi descrito por um dos jogadores ser alterado de alguma forma pelo outro. Depende exatamente de qual é a situação e qual é a margem de manobra que foi permitido que esse nobre tivesse. Porque no fundo tu podes jogar a tua carta para tomar conta e começar a manipular o evento em qualquer altura. Portanto, quanto mais tempo tu dás ao nobre, quanto mais espaço dás a ele para descrever cada vez mais e dar pormenores, cada vez menos margem tu depois tens para passar à frente aquilo que ele está a dizer. Por outro lado, isto é natural, quer dizer, se tu estás a gostar daquilo que um jogador está a dizer e da sua descrição, e se achas que até que isso te está a inspirar e que podes utilizar aquilo que ele está a dizer, então deixas essa pessoa falar e depois intervens no momento que achares mais certo. Mas se calhar quando ela começa a falar mais do que aquilo que tu achas que queres que a história avance até isso, chega ao momento de tu interromperes. Então também é uma questão de saber quando jogar a carta para parar a outra pessoa. De uma maneira assim, para quem nunca jogou, né, o Tea Time E só uma coisa, desculpa Marcos.
E isto, Pois não. mais uma vez, tem muita influência, que é muito importante a diferença de estarmos a jogar online, porque a ideia, justamente, é um pouco como no Violentina, se jogares mesmo cara a cara com a pessoa, ela pode estar a falar, e enquanto ela está a falar, tu de repente tu mostras a carta para a frente dela, virada para baixo, e ela vê logo que tu estás a interrompê-la, e outros imediatamente podem responder a esse teu gesto, mostrando também uma carta, e olhando uns para os outros, revelando logo a carta e resolvendo a partir daí. Portanto, a coisa é mais fluida, enquanto que o que aconteceu muitas vezes quando estávamos a jogar online, especialmente quando tínhamos pessoas que ainda estavam a aprender o jogo, era que eu é que, por achar que se calhar podia ser uma boa altura, interrompia quem estava a falar para perguntar aos jogadores e lembrar, olha, vocês agora se quiserem, lembrem-se que podem jogar uma carta. Alguém quer jogar uma carta? Enquanto se estivéssemos a jogar face a face, não vai propriamente isto acontecer, especialmente se as pessoas já estiverem à vontade. Ninguém vai estar a certa altura a moderar a conversa, a dizer, olha, se calhar agora querem jogar uma carta. Não, não há agora jogar uma carta. As pessoas jogam quando quiserem. E o jogo, quando vai por aí, pode acontecer a qualquer momento a interrupção. É verdade, tem essa questão do quando nós jogamos online, a mesa de jogo online é mais educada, porque não dá pra falar todo mundo ao mesmo tempo, então nós esperamos muito comportadamente alguém terminar de falar para que o outro siga adiante. E bem, assim, como eu estava falando antes, assim, mecanicamente fica mais evidente que o que acontece na verdade no jogo é que nós temos essas cartas que representam a quantidade de chá que cada um tem e você pode apostar essa quantidade de chá com outros jogadores, quem tem a carta de menor valor, alguém está fazendo uma declaração, né, em uma cena, quem tem a carta de menor valor toma o controle narrativo da cena para si, não é? E na fantasia do Tea Time, né, a outra interpretação do jogo é que quando você está fazendo isso, você está mudando o tempo, retornou no tempo e vai criar uma nova linha temporal onde vai acontecer agora, na verdade, né, o que a pessoa que venceu a disputa lá do chá vai decidir que acontecer, né, e não a primeira opção. Sim, exatamente. Mas, Exatamente. exato. A ideia é que todos os nobres da Tea Time, por beberem chá, têm sempre vislumbres, não do futuro, mas do passado, e dessas correntes conflituosas que estão constantemente a chocarem umas com as outras, com certos eventos a serem influenciados por aquela casa que quer fazer. A partir do momento em que uma casa quer ir para o passado e tentar mexer em alguma coisa, a outra casa sabe, porque os seus nobres também bebem chá. Então, quando pressentem que isso vai acontecer, imediatamente também querem contra-agir e há uma constante, digamos, guerra ao longo de toda a linha temporal que é constantemente mantida por ambas as casas que se tentam sempre antecipar uma a uma cada vez mais e por isso é que está a haver esta escassez de chá. É porque é, no fundo, todo este chá que está a ser investido constantemente em várias guerras ao longo do tempo conduzidas por ambas as casas. Portanto, se elas constantemente a tentarem arranjar uma forma de ultrapassar a outra e não conseguem encontrar. É esse o jogo. Marcos? Oi, Sim. estão ouvindo agora? Sim, Muito agora bem. estou a ver, sim. Uma outra coisa, né, que você mencionou, tudo isso, toda essa construção do Tea Time é revestida do tema steampunk. E aí eu vou pedir também a opinião de Daniel aqui. Você acha que a maneira como os jogadores estão usando o tema, né, para marcar a sua narrativa, né, características do tema para ir marcando a narrativa e falar, não, isso aqui, além de tudo, é um mundo steampunk. E você acha que que os jogadores estão conseguindo fazer isso enquanto eles vão descrevendo as suas cenas e tudo? Eu pessoalmente me sinto um pouco relapso nessa tarefa, assim. Daniel? Sim, eu tenho a tendência a concordar com o Marcos, mas eu acho que as adversidades que a gente foi enfrentando com as mudanças de jogadores
e personagens também, o mesmo jogador jogando personagens diferentes, elas podem ter favorecido isso, porque você fica mais preocupado, talvez, em manter uma sequência narrativa básica do que explorar as características do cenário. E uma coisa que eu acho que poderia ser bem interessante para remeter mais a esse cenário steampunk seria usar talvez ilustrações no livro, né? Coisas que quando a pessoa estivesse se familiarizando com o jogo, ela tivesse em contato para na hora de efetivamente jogar, ela ter essa atmosfera já criada previamente. Não sei, uma consideração aqui minha. Eu, eu acho que há parte das questões de estilo pelas quais o steampunk neste momento é mais conhecido, quer dizer, acima de tudo o steampunk é mais um estilo do que outra coisa. Eu vejo o steampunk como não mais do que um género de ficção científica. Neste caso de retroficção científica. E como qualquer ficção científica, destina-se a responder a uma pergunta de como é que seria o mundo, como é que seria a sociedade se esta coisa fosse assim. E quanto a isso, sem haver grandes pretensões de muita ficção científica, porque também não é um género, não me sinto ainda muito à vontade para isso. É por isso que o jogo é de steampunk, é por tentar descobrir, ok, então, e como é que seria esta época vitoriana se então houvessem estes nobres com estes poderes. Mas o Marcos tem razão ao dizer que, ao chamar a atenção que às vezes é difícil esse tema ficar integrado no jogo, e isso eu tenho tentado melhorar desde a primeira versão, porque antes o domínio que cada casa exercia sobre os Açores não era representado de nenhuma forma específica no jogo. E agora a carta que está a dominar no meio do relógio, o valor dela indica não só onde é que a ação se passa nos Açores, mas também o que é que nessa ilha há que responda ao domínio que esta ou aquela casa tem naquele lugar. Porque é que aquela casa está a mandar ali? Porque controla um porto muito importante, ou tem um acordo com piratas, ou porque comanda um mech gigantesco que tem de ser pilotado por 3 nobres ao mesmo tempo, ou coisa do género. E dentro dessas pequenas coisas é que eu vou tentando integrar as ideias mais steampunk. Nós fizemos o primeiro playtest em que esses aspectos, esses elementos, esses domínios foram usados, e para já só estão 2 domínios escritos para cada conjunto de valores das cartas, mas eu estou a pensar em escrever mais e torná-los, e aproveitando isso, escrever mais, também pôr mais elementos de steampunk. É verdade. Talvez só uma composição gráfica aí das coisas, eu não sei. Talvez, como o Daniel falou, talvez seja suficiente, assim, né? É que na hora você fica nervoso tentando ser o melhor, na- descrevendo a cena e tentando tomar o poder pra você e tudo, e isso tira um pouco o foco de algumas partes do jogo, eu acho. Sim, sim, sim. O jogo, especialmente numa primeira sessão, digamos, numa primavera, tem uma certa curva de aprendizagem, sim. Sim. É verdade, senhores. E já estamos chegando aqui a uns 50 minutos de gravação. Então acho que já está de bom tamanho aqui a sequência. Vamos fazer umas considerações finais sobre o jogo. E aí nós encerramos, para que o podcast não fique muito grande e não dê muito trabalho para Marcos editar. Está com pouco tempo. Bem, e então essas são as nossas primeiras impressões sobre o Tea Time, né, que temos jogado aí com playtest online no Roll20. É,
eu tenho achado assim, ó, é um jogo muito interessante, muito marcante, bastante diferente assim, né? Algumas pessoas têm outros entusiastas aí do game design no Brasil têm descrito é um RPG arte agora que apareceu, é um gênero novo assim, né? Ele vai ser não, ele não seria premiado no N, seria premiado em Cannes, coisa do tipo. E as mecânicas, assim, cara, chamam muita atenção, são muito interessantes. É tudo muito integrado à proposta do jogo. Tem esses detalhes, assim, né, que talvez eu gostaria que fosse um pouco diferente, mas eu posso estar enganado, assim, também, né? De repente, essa minha visão é, é, talvez isso venha atrapalhar ou talvez venha modificar alguma coisa mais importante no jogo. Talvez valha a pena abrir um pouco mão dessa ideia que eu estou tendo, né? Talvez eu esteja só tendo uma ideia um pouco errada assim, para que as coisas se mantenham como elas estão, assim. Não sei, o que é que você tem para falar de consideração final aí, de suas primeiras impressões sobre o Tea Time? Eu estava pensando, Ricardo, se você não conseguir fazer com que o Tea Time tem o suficiente de steampunk, você pode criar um gênero novo chamado Tea-punk, né? Acho que sim. Eu acho que sim. Mas Daniel, depois essa, essa minha maluquice aqui, o que é que você acha aí, suas considerações finais sobre o Tea Time? Eu acho que o jogo tá bastante redondo assim, pra ser jogado. O pessoal tá caindo de paraquedas na sessão e já tá jogando dentro dela mesmo. Eu acho que é um jogo simples e com uma liberdade que permite que você explore os elementos que achar mais interessante no jogo. Então, se a pessoa não está tão afim de viver esses elementos steampunk, ela não vai ter um jogo menos rico para ela por causa disso. Ela vai se concentrar mais nas disputas pelo poder, que é para mim o grande tema do jogo é exatamente esse, né? E com essa liberdade, assim, facilita com um certo clima meio freeform em determinados momentos, mas tem uma mecânica bem amarrada para determinar quem que vai, dentro das narrativas contadas, tá realmente dominando o poder ali sobre os Açores. Então é um jogo que tá bem bacana. Eu não sei o que o pessoal tá comentando aí, se é um jogo um RPG arte ou qual a classificação que se está dando, mas é um RPG independente que está bem maduro, eu acho, assim, bem legal mesmo. E você, Ricardo? Qual é a palavra final que você tem aí sobre os efeitos do chá? Eu agradeço muito a sua participação neste playtest e os vossos comentários, claro. É verdade que eu deixo desde já o aviso que o Max e o Daniel também estão a transmitir, que este não é propriamente, não é um RPG de exploração. Portanto, se vocês procuram um RPG em que vão viajar no tempo, então não é Tea Time. Se vocês procuram um RPG em que vocês querem, se não conhecem o que é que pode ser um mundo steampunk e querem explorar e ser aventureiros e ter aventuras ao longo desse mundo, também não é Tea Time. O Tea Time não é um jogo de exploração porque vocês, quando jogam, são nobres deste mundo. Vocês não precisam de o explorar. Vocês dominam. Vocês já sabem, vocês já conhecem. Portanto, o mundo não é aquilo que vocês vão descobrir. O mundo é aquilo que vocês fazem com que ele seja. Vocês não precisam de explorá-lo, vocês é que dizem como é que ele é. É um pouco essa ideia ao contrário. Mas sim, acho que tem um certo apelativo de estilo que vale a pena aproveitar. E eu tenho algumas ideias também para o jogo poder ter mais cenários, por assim dizer. O jogo passa-se em 1801, num determinado momento desta história alternativa, mas poderão haver outros momentos dentro do mundo de Tea Time, mais para a frente, mais para a chegada aos Estados Unidos ou ao Brasil, ou mais para trás, mais para os descobrimentos, porque no fundo há chá em praticamente todas as alturas da humanidade. Por isso, acho que há muitas opções por onde pegar e talvez
não seja esta a única versão de Tea Time que irá existir. Então é isso, pessoal. Joguem Tea Time, comprem Tea Time, tomem chá, participem do RPG Gênesis, lembrem-se que é um evento. Muito obrigado a vocês por terem participado dessa conversa interessantíssima e até a próxima. Muito obrigado, Marcos. Obrigado, pessoal. Foi bem bacana a conversa.